Andam dizendo muita coisa por aí. Sabe aquele menino? Aquele lá da Cidade de Deus? Então, ele não sabe o que quer da vida. Sabia que ele até mudou de nome? Dizem que foi assim. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caramba. Meu nome agora é Zé Pequeno, pô. Olá, pessoal! Inaugurando a terceira temporada do nosso Pode Adotar, com essa fala icônica adaptada do filme Cidade de Deus. Nós começamos mais um episódio do nosso queridíssimo podcast da Angaad. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Pode isso de mudar de nome, Arnaldo? Tem coisa que pode mudar? Tem mais coisa ainda que pode mudar? A nossa convidada de hoje diz que pode e que respeitar a identidade é fundamental, especialmente quando se trata de filho, filha. Mas primeiro eu preciso me apresentar. Tem muita gente nova por aqui, tem gente chegando e eu preciso dizer quem sou eu na fila do pão de queijo. Meu nome é Jussara, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, médio. Estou aqui usando óculos, uma camiseta verde, tem uns livros aqui atrás de mim, estou tomando meu café, sou mãe do Dudu e hoje estou na presidência da Angaad, mas especialmente aqui dividindo o espaço com o meu amigo Gilson. Gilson, se apresenta aí para a gente, conta para nós quem é você na fila da cocada. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gilson, eu sou branco, ex-ruivo, porque agora estou ficando grisalho. Tenho 2 filhos que foram adotados, o William e a Melissa. Estamos aqui mais uma temporada do Pode Adotar, que é uma delícia, a gente sempre aprende muito, é uma troca de conhecimentos e muito mais de a gente adquirir conhecimento. Então, acho que essa é uma boa oportunidade. Então, tô felizona da gente voltar. Tava com saudade. Faz falta. Bom demais. Isso aqui é maravilhoso. E agora nós temos a honra de trazer para uns dedos de prosa muito importante, direto lá de São Bernardo do Campo. Vem para cá, Maria Angélica dos Anjos. Angélica, bem-vinda! Muito obrigada, meus queridos. Uma grande alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desses saberes, né, com esse povo lindo da adoção no nosso Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Boa. E, gente, só para vocês terem uma ideia, a Angélica é psicóloga, escritora, mãe por adoção. E ela alia o conhecimento técnico e a experiência sobre o tema de hoje. E sabe qual que é o tema de hoje? Suspense. Meu Deus, é muito suspense. Que seja doce a dúvida a quem a verdade pode fazer mal, dizia Michelangelo, Gilson. Antes de entrar no assunto, Angélica, conta pra gente, quem é a senhora na fila do Cambuci? Bom, primeiro lugar, a minha ascendência é mineira. Tá? Pronto, gente. Eu digo que Minas vai dominar o mundo, viu? É isso. Agora virou a República de Minas Gerais aqui. Exato. Meus 2 irmãos mais velhos, meus pais, dali para trás, todo povo de Minas, tá? Então eu fui nascida e criada no pão de queijo, no queijo com goiabada, gente, tá? Perfeita. Então vocês podem falar mineirês comigo que eu entendo perfeitamente. É fluente. Você é fluente em mineirês? Hoje eu não tô, eu tenho uma camiseta que é I Speak Fluent Mineirês. Hoje eu não tô com a minha camiseta. Boa. Maravilha. E agora sim, depois dessa apresentação, dessa descontração que marca o nosso podcast sempre, né? A gente gosta muito de estar aqui. A gente pode entrar no tema de hoje, que fala de identidade de gênero, principalmente em relação aos filhos, sejam eles pela via da adoção ou da biologia. E o tema é carregado de preconceito. Angélica, o que é preconceito? Vamos começar pelo começo. O que é preconceito? Bom, preconceito. Preconceito.
Antes de você saber, você já forma uma ideia que não necessariamente condiz com a realidade, né? Você imagina que o que você sabe é o correto. E estamos aqui para derrubar preconceitos, levando informação, levando conhecimentos para as pessoas, tá? Porque isso, basicamente, ajuda a derrubar os preconceitos. Além da disposição de você reconhecer os preconceitos e querer se libertar deles. Boa. E falando sobre preconceito, a gente também tem muitas situações, a gente vê sobre jogo de palavras ou interpretações sobre expressões, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por exemplo, e a orientação sexual? É verdade que colocam na cabeça das criancinhas na escola? Não, não é verdade, tá? As pessoas confundem muito orientação sexual com identidade de gênero. Então, a gente precisa levar essa informação que é básica. Então, vamos lá. Orientação sexual é quando a pessoa se vê envolvida afetivamente, né, atraída por alguém, ou do mesmo sexo que ela, do mesmo gênero, oposto, tá? Ou por ambos, tá? Então, a pessoa pode ser, ela pode ser, assim, uma pessoa que gosta de, por exemplo, eu sou uma pessoa casada com um homem, ok? Eu poderia ser casada com uma mulher, tá? Ou eu poderia namorar pessoas de ambos os, né, os gêneros. E isto é uma coisa normal, precisamos entender que isso é uma coisa normal, tá? E isso é uma descoberta. Não é algo que colocam dentro da nossa cabeça, muito menos da cabeça das crianças nas escolas, com uma palavra que não existe, ideologia de gênero, não existe isso, tá? Então, é uma descoberta. E desde pequenos, apesar de criança não namorar, as crianças já têm aquilo, aquele menininho bonitinho olhou para mim, eu acho que ele gosta de mim, né? Então, se é uma menina falando isto, tá? Ela é hétero, ok? Mas se for um garoto falando isso, ele é um menino gay, tá? Então, mais tarde, quando se entra na adolescência, quando a pessoa está entrando, assumindo realmente, tomando posse da sua sexualidade, aí ela vai entender com mais clareza esta atração que ela sente pelas pessoas, tá? E não é ninguém que vai dizer para ela, olha, você tem que gostar, no caso, um menino, você tem que gostar de uma menina, tá? Dizem isto, mas não se diz, porque a pessoa se descobre. E não tem problema nenhum. As pessoas são diferentes umas das outras, tá? A gente tem que parar com esse negócio de achar que o certo é como eu penso, o certo é como a sociedade diz que tem que ser, tá? A sociedade tem que ser uma sociedade inclusiva, que abraça todos, com todas as suas diferenças. Esta é a sociedade verdadeira, é a sociedade que palpita na verdade e no amor, gente, tá? É isso aí. Não, com certeza, é isso mesmo. Essa é a sociedade que a gente quer, né? E mais do que só falar isso, né? Muita gente fala isso, é bonito ter esse discurso em rede social, porque hoje as pessoas adoram ter os discursos certinhos nas redes sociais, o que é mais aceito, o que é mais bonito, né? Mas eu acho que essa fala sua vem trazer a nossa responsabilidade de entender alguns conceitos, desmistificar alguns outros e trazer de verdade para o nosso dia a dia a prática da inclusão. Inclusão virou uma palavra batida, né? Todo mundo fala de inclusão e quando as palavras chegam nesse lugar de serem muito repetidas, a gente para de pensar exatamente o que elas são, o que elas significam. É muito importante te ouvir falar. Volta, né? O que é preconceito? O que é identidade de gênero? Né?
a partir daí, o que a gente pode fazer? E trazendo a sua experiência, né? Na sua experiência, quais as consequências, as facilidades e os desafios pessoais para os pais que lidam com as identidades de gênero diferentes das tradicionais? E a gente não fala normais, a gente fala tradicionais. É bom que se frise isso. Bom, pessoal, nós passamos aqui por várias etapas, por várias fases, né? Eu acredito que o mais difícil para um pai e para uma mãe é descobrir que ele não sabe tudo, né? Ai, como a gente gostaria de saber tudo. Manualzinho de instruções, cadê o manual? Qual a página do manual que está? Exatamente. Como a gente gostaria de saber todas as respostas, né? Mas a vida não é assim, né? Então, como pai, como mãe, a gente vai caminhando, vai tomando ciência das demandas dos nossos filhos e vamos indo atrás das informações se a gente não as tem, né? Então, a questão LGBT, em vários aspectos, foi muito nova e muito diferente para mim. Então, eu corri atrás das informações, tá? Eu acho que quando a gente sai daquele pedestal, eu sou pai e mãe, eu sei tudo, a gente já tem um ganho muito grande, que é, eu estou disposta a saber o que eu não sei. E tem várias coisas que eu não sei, tá? Começa por aí. Exatamente. E eu acho que tem, só completando, acho que tem uma situação que é a nossa realidade, né? Como a gente foi criado e educado, ele tem que estar sempre passando por uma reciclagem, né? Porque a gente precisa se adequar à nova realidade, né? E acho que isso acho que é o ponto mais difícil para muitas famílias entenderem isso, né? E aí, aproveitando esse gancho, respeitando, né, o seu lugar de fala, dá para citar algumas consequências, facilidades, desafio desses filhos e também dessas mães ou desses pais, né, dessa família como um todo? Conta um pouquinho da sua história para responder, Angélica, Oh, por favor. exato. Eu acho que é Vou legal você incluir contextualizar. aí a sua experiência para responder essa questão. Acho que vai ficar legal. Tá. Bom, pessoal, quando nós conhecemos a nossa filha, ela tinha 8 anos e meio e ela era um menino. Pelo menos assim ela achava que ela fosse, tá? E nós percebemos desde assim, o início da nossa aproximação que ela tinha uma expressão extremamente feminina, tá? Então eu falei assim, eu acho que esse menino é gay, tá? Cheguei pro meu marido e falei, olha, eu tô achando que esse menino é gay, o que você acha? Ah, eu também acho. Bom, e como é que fica isso para você? Meu marido falou que por ele não tinha problema nenhum. Eu falei, beleza, por mim também não tem problema nenhum, tá? É nosso filho, a gente está em aproximação, uma criança maravilhosa, estamos se dando super bem e vamos adiante. A única coisa que vai ser diferente para mim é que lá na frente, em vez de eu ter um genro, uma nora, eu vou ter um genro, né? Vai ser a única diferença na minha vida. E até aí eu achava que eu sabia e podia encarar com as coisas sem problema nenhum, né? Mas depois eu tive outras surpresas. Bom, aí o que aconteceu? Depois que o então nosso filho chegou, depois de uns 2, 3 meses, que ele estava já se sentindo mais à vontade, né? Ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Falou, opa, vamos lá. Falou, olha, mãe, eu preciso dizer que eu sou gay, porque eu gosto dos meninos, tá? Que idade ele tinha nessa época? Ainda era ele. Que idade ele tinha? 8 anos e meio. 8 anos e meio já conseguiu identificar isso. Exato. É natural, né? Falou, olha, mãe, as meninas, elas são minhas amigas, a gente se diverte, a gente canta, dança, é uma coisa assim maravilhosa, né? Mas elas são só minhas amigas. Agora os meninos, tem uns meninos tão bonitinhos, eu fico olhando assim no recreio, né? É dos meninos que eu gosto, então eu sou um menino gay. Eu preciso te falar isso, porque caso vocês queiram me devolver, então a gente já resolve isso agora. Caramba! Que maturidade para uma idade tão nova, né? Pensa o que viveu para chegar nisso com 8 anos e meio de idade e ter essa conversa.
A minha filha sempre foi muito além do tempo, muito além das coisas, sabe, gente? Não é porque é minha filha, não, mas ela é maravilhosa. Bom, aí eu abracei, né, ou então ele, abracei, falei, não, você não se preocupe, isso é apenas uma característica sua, né? Nós amamos você, nós somos seus pais e é para sempre, tá? Isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então, aí ele, né, então ele deu uma relaxada, ficou mais tranquilo, né, e tudo bem. Então, nesse período que nós pensávamos, e ela também pensava que era um garoto gay, foi um período tranquilo, porque é uma coisa que a gente tinha plena ciência que a gente ia conseguir lidar sem problema nenhum, e sem nenhuma novidade, né? Mas aí adentrou a adolescência, essa caixinha de surpresa da adolescência, né? A nossa filha passou um período, assim, emocionalmente difícil, tá? Porque ela, sabe, de repente, todas as fichas caíram, assim, todas as fichas caíram, o porquê dela ter sido adotada, o porquê dela ter passado aquela vida anterior a nos conhecer daquela forma, tudo caiu, as fichinhas caiu, né? Então, nós precisamos contar com a ajuda, né, de profissionais da área, né, para lidar com questões, assim, de depressão que ela estava passando e tal. E aí, uma das médicas chegou para mim e falou assim, olha, mãe, eu vou dizer uma coisa para você. Além, né, da depressão que ela está passando, tudo, eu acredito que tem uma questão de identidade de gênero aí na história. E aí que foi um grande start na minha vida. Falei, meu Deus do céu, identidade de gênero. Eu já ouvi falar, mas o que é mesmo isto, né? E vamos lá, começando a estudar, começando a ver o que era a questão de identidade de gênero, né? E aí, um pouquinho mais adiante, a nossa filha teve uma outra conversa franca, né, daquelas, né, bem assim, mãe, preciso conversar Tá com com você. qual idade agora? Agora nós estamos chegando perto dos 16. Já é um Falou, salto, né, já é... Essa fase eu falo que todo Minion fica roxo. Todo Minion fica roxo, é isso? falou, mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou descobrindo uma coisa que me identifica melhor, né? Porque eu falei antes que eu era um menino gay, mas na verdade eu não acho que eu seja nem uma pessoa masculina e nem uma pessoa feminina. Eu sou agênero, quer dizer, não tenho gênero. Agênero, isso, eu não tenho gênero. Em qual página do manual de instruções está isso, né? Procura no índice. Mas olha, graças a Deus, a minha filha já veio com todo o roteiro pronto. Ela falou, olha, mãe, isso. Eu falei, mãe, deixa eu explicar umas coisas para você que eu acho que você não sabe, porque você é cisgênera, né? Cisgênero. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Falei, olha, mãe, cisgênero é meu filho, né? Então, filho, né? Me explicando. Você, mamãe, se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, né? Você nasceu mulher, se identifica com o mundo feminino, como mulher. Então, você é cisgênero, né? Papai também é cisgênero. Mas eu, que não me identifico nem com o campo masculino, nem com o campo feminino, e me reconheço hoje como agênero, eu pertenço a uma categoria chamada transgênero, que é aquele que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Então, dentro da categoria transgênero, está contido as pessoas que são mulheres trans, homens trans e pessoas agênero, porque todos esses não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído. Então, agora vocês têm um filho trans. E, aliás, deixa eu corrigir os pronomes. Como eu não sou nem masculino nem feminino, vocês devem usar, peço, por favor, para que vocês usem os pronomes neutros,
Agora eu sou filhe, elu, delu, ok, mamãe? Ah, tá, você dá gênero, certo, né? Como é que eu vou falar filho se você não se identifica com gênero masculino? Tá certo, é filhe, isso, filhe. Outra coisa, mamãe, eu preciso me identificar com meu nome social, né? Que expresse essa questão de eu não me identificar nem com masculino, nem com feminino. Então, eu vou aqui designar um nome social, e esse nome social deve estar contido na escola, em todos os outros campos que eu frequento, para que eu seja identificado com um nome que eu me sinta confortável, né? Então, aquele nome que eu fui registrado, agora se chama nome morto. Ah, que interessante. Nome morto, certo? Morreu, né? Não é mais muita isso. informação, né? É muita informação. Então, mamãe, então vamos lá na escola, você faz uma cartinha, tá? E a gente, então, passa, né, a se tratar desta nova maneira. Falei, meu Deus do céu, quanta informação, mas vamos lá. O importante é meu filho estar se sentindo bem e confortável, né? Aí, nesta época, desde aquele aviso lá da médica, e principalmente a partir desse ponto, eu já tinha feito contato com uma ONG chamada Mães pela Diversidade, tá? É uma ONG que existe em todo o Brasil, pessoas maravilhosas, começaram inicialmente como um grupo de mães, já depois os pais foram chegando, né? Foram chegando, e é assim, é um celeiro de informações, é uma rede de apoio fantástica. Então, eu já estava vendo algumas coisas nesse sentido, né? Fazendo um Mas, paralelo para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, para o mundo que a gente vive aqui da adoção, para o pessoal que não vive tão de perto essa questão da diversidade, seria como se fosse o papel do grupo de apoio à adoção, mas ao invés de focar na adoção, focar na diversidade, né? exatamente. Então, eu já estava percorrendo esse caminho, talvez de uma forma um pouco mais lenta, e agora eu tinha que acelerar, porque eu tinha que conduzir todas essas Era informações e muita dar coisa. muita coisa. Então, eu tinha visto, pessoal, um grande problema que as mães já comentavam no grupo é a questão do banheiro. É uma coisa tão simples, tão básica e Simples para gente, né? simples para gente, que somos cis, que somos héteros, né? Estamos Simples. ali no padrão. Isto, né? Na nossa bolha do padrão, né? E, de repente, essas demandas todas, a gente começa a descobrir um novo mundo, um novo universo. Então, eu estava vendo que as mães comentavam, né? Que seus filhos, muitas vezes, não iam no banheiro o tempo todo da aula, só ia no banheiro quando chegava em casa, e isso estava levando alguns jovens a adoecerem, tá? Infecção urinária, tudo, porque lá na escola, banheiro era um lugar de terror, por causa do preconceito, por causa da pressão psicológica, por causa do bullying, das gracinhas, das bobagens que eles escutavam. Então, para evitar tudo isso, eles nem iam mais ao banheiro, sendo que é um direito, a pessoa pode usar o banheiro do gênero que ela se identifica. Isso é uma lei, tá? Então, mulheres trans usam banheiro feminino, homens trans usam banheiro masculino, tá? É uma lei, pessoal. Só que aí tem uma coisa, né, que tem até o meme aí, que o pessoal brinca, e cadê o banheiro dos não binários, né? Como é que fica o banheiro daqueles que não se identificam com gênero nenhum? Que era, no caso, na época, o caso da minha filha, né? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Aí eu senti na pele o que é uma pessoa ter dificuldade de uma coisa tão básica que é ir no banheiro. Ah, um absurdo, gente. Então, fiz a cartinha lá para a escola, dizendo que a partir daquela data,
como, né, a Philly se identificava como agênero, tá? O nome social dele, de Lu, era aquele, né? E todos os documentos, então, internos da escola deveriam ter, né, o nome social e uma coisa muito importante, para que fosse designado um banheiro para Elu usar sem constrangimento, tá? E fomos lá na escola, entregamos a carta, e a partir daí começou uma nova etapa da minha filha na escola, tá? Foi fácil? De jeito nenhum, tá? A escola está preparada para isto? Existe lei. Se a escola está preparada ou não, Preparar é outra história, né? já digo para vocês que as escolas não estão preparadas, tá? Se os dirigentes têm consciência da lei e fazem cumprir a lei, porque eles são dirigentes e têm que fazer a lei ser cumprida, a gente não pode esquecer que existem caras e bocas, que existem outros funcionários que não estão tão bem preparados, tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum, tá? Então, é uma questão extremamente difícil, tá? E para quem diz que a linguagem neutra é uma grande bobagem, eu vou falar um pouquinho a parte disso, desculpa, pessoal, vou sair um pouquinho, tá? Fique à vontade. Tá, Bom, não tá saindo, não, tá dentro, tá dentro. Tá. A gente vê nas redes sociais, principalmente, né, pessoas que dizem, onde já se viu linguagem neutra, que ignorância, isso não tem na língua portuguesa, tá? Vocês são uns ignorantes, e daí para baixo, que eu não vou ficar repetindo, tá? O que acontece? A língua portuguesa, assim como os idiomas, mas vamos falar da língua portuguesa, é uma linguagem dinâmica, tá? Sim. Se não fosse assim, a gente já se referia a vocês, que estão falando comigo, como vossa mercê, não é? Vossa mercê virou vós mercê, né? Que hoje virou você, né? Porque a linguagem é uma coisa dinâmica, ela acompanha o que está sendo vivenciado por uma população num determinado momento, tá? Então, a linguagem neutra, ela existe e é necessário de existir, porque ela tem que representar as pessoas que não se identificam com gênero nem masculino nem feminino, tá? Então, esse período que a minha filha passou se identificando como gênero neutro foi um período muito enriquecedor para mim, tá? Para mim. E foi muito interessante porque, como estou no mundo, no universo da adoção, sou coordenadora de um grupo de apoio à adoção, sou palestrante, eu senti muito mais essa necessidade da gente levar este tema para os grupos de apoio à adoção, porque nós precisamos preparar os futuros pais para os filhos que eles vão receber, sejam eles como eles forem, sejam eles como eles vierem a se descobrir, ok? E ser psicóloga ajudou nesse caminho, Angélica? Ajudou, sim, porque a gente já tem essa sensibilidade com o ser humano, não é? E são ajudou, muitos desafios, né? Muita coisa. A gente vai escutando. Eu já tinha te ouvido contar a história. A gente esteve junto no Enapa esse ano, lá em Natal. E na primeira vez que eu ouvi a sua narrativa, eu fui ficando igual o Gilson foi ficando agora, que a gente vê a transformação do olhar, falando, meu Deus, mais isso, mais isso, mais isso. As coisas vão... E a gente precisa aprender a lidar com elas, caminhar enquanto o caminho se faz, né? Aprender a lidar enquanto aprende a lidar, aprender como cuidar enquanto cuida da situação, né? Não dá para parar, vamos parar o mundo, vamos estudar sobre isso, depois a gente vê como age, né? Porque as coisas estão acontecendo, assim como a linguagem assim como a linguagem, a vida também é muito dinâmica, então as coisas precisam ir acontecendo.
E aí a gente cai naquela questão, mais uma coisa que caiu na repetição pública, né, do todo dia, o tal do lugar de fala, e respeitando o seu lugar de fala nesse contexto todo, você consegue citar para a gente algumas consequências, facilidades e desafios desses filhos que não atendem esse padrão, que saem do cisgênero, que acabam trazendo essas questões todas para a gente? Olha, pessoal, os pais têm que ser pessoas muito apoiadoras, muito sensíveis às causas dos seus filhos. Porque se a criança e o jovem não encontram dentro do seu lar o amor, o acolhimento, o apoio, este jovem, vamos falar principalmente dos jovens, eles ficam desolados, perdidos, e as consequências são devastadoras, tá? Então, eu percebi nesta época que nós levamos a carta na escola e mudamos tudo, né? Foi a inclusão do nome social no RG, no sistema público de saúde, tá? É diferente quando você está lá esperando o médico te chamar e ver lá na tela. Oi? Teve alguma negativa em algum desses lugares? Teve algum lugar que não aceitou bem? Em termos de lei, todos os lugares aceitaram, tá? Tem um aviso lá na UBS, aqui respeitamos a diversidade, tá? Tem lei, mas entre o cumprimento da lei e caras alegres, abraços acolhedores, a distância é grande, tá? Na escola teve um monte de BO, viu, gente? Um monte. A escola é onde os BOs se fazem, né? A maioria deles acontece na escola. Ali é um ambiente que pode ser maravilhoso, mas é um ambiente muito violento. A escola é um ambiente muito violento. Então, mas qual é a diferença quando um jovem tem o apoio da sua família e quando o jovem não tem? A diferença é brutal, tá? Por exemplo, assim que nós soubemos disso, já foi carta, a gente chegando lá, exigindo banheiro e de olho na escola, né? Ao mesmo tempo, outros jovens dessa escola também estavam se descobrindo pessoas trans, tá? Não tinham o apoio da família, tá? E eu escutei muitas outras histórias de outras pessoas, de outras escolas, que eles chegavam para o professor e falavam, olha, professor, esse nome que está na lista, eu não gostaria de ser chamado por esse nome, né? Por exemplo, uma menina trans. Falei, olha, porque agora o meu nome é tal, né? Não é esse nome que está aí na lista. Então, o professor, de acordo com a sua sensibilidade, com a sua abertura de mente, quando ele chegava naquela chamada, ele chamava pelo nome que o seu aluno tinha pedido, a sua aluna tinha pedido, tá? Mas tem professores que não, falam, vai me desculpar, meu querido, eu tenho que chamar pelo nome que está na lista. Por quê? É um jovem, uma jovem, no caso, né, que não teve apoio da família. Então, não tem como a escola mudar oficialmente, incluir o nome social, porque a família não estava lá falando, é isso que ele quer, e é isso que nós exigimos. Tá? Então, esses jovens que não têm apoio da família, isso é um grande problema. Esse é o principal motivo que eu estou aqui conversando com vocês. Quando o jovem não tem o apoio da família, ele passa por tantas situações desagradáveis. Aí o que acontece? A tendência é a evasão escolar, ele se retira da escola, que é o ambiente dos BOs, tá? Se retirando da escola, ele tem uma baixa escolaridade, ele vai ter dificuldade em conseguir um emprego, tá? Ou pelo menos um emprego que pague bem. A tendência de cair na marginalidade é grande, tá? Mas principalmente a questão emocional. Esses jovens ficam arrasados, totalmente vulneráveis e desprotegidos. E isto pode levar a um grave adoecimento emocional, tá? Então, pessoal que está escutando esse podcast, eu peço, por favor, desconstruam
os seus preconceitos, tá? Desconstruam, renasçam para esta questão LGBT, tá? E passem essas orientações para as pessoas dos grupos que vocês coordenam, tá? Porque o adoecimento emocional desses jovens é muito elevado, tá? E vocês precisam se preparar para prepararem essas novas famílias que irão se formar. Angélica, deixa eu aproveitar esse teu gancho, porque você estava falando e me ocorreu um paralelo muito simplificado, tá? Vamos lá. Mas quem está no processo entende o que eu vou falar. É a mesma coisa quando a gente fala do nome afetivo para as crianças que estão naquele processo de adaptação, que já querem ser chamados pelo nome que vai ter, sim, versus o nome que está no registro. E certo. A gente que é pai, a gente percebe o quanto isso incomoda a gente, né, pelo fato de falar assim, poxa, mas eu pedi para o médico chamar pelo nome que ela está sendo reconhecida ou que ele está sendo reconhecido, e a gente fica muito incomodado com isso. E agora você falando isso, eu imagino a dificuldade gigante que tem, porque quando você está falando de um menino que só está trocando de Zé para Manuel, é uma coisa. Quando você está vendo um menino que está trocando o nome para uma menina, deve ser muito mais complicado. E aí acho que o incômodo também é muito maior, porque você sabe o quanto isso está agredindo a criança, né, o adolescente, o jovem, né? Então acho que a gente que está no processo de adoção, a gente percebe o quanto isso incomoda dentro do nosso universozinho, né? Pensando no nome afetivo só da criança que está mudando de Zé para Manuel. Cara, extrapola isso, né, e faz esse exercício que você falou, né, quebra esses paradigmas e fala assim, e se fosse um outro nome de um outro gênero, né? Quer dizer, a gente precisa de alguma maneira estar preparado para isso, né? E acho que esse é o trabalho principal, né? E como você acha que as famílias têm que se preparar? Porque a gente fala assim, vamos abrir a cabeça, legal, a gente pode até tentar, ou pode até, né, se esforçar, mas uma coisa é se preparar, né? Eu acho que boa vontade todo mundo tem, mas se preparar de verdade é diferente. O que você recomenda? Bom, eu recomendo que os coordenadores de grupos de adoção, principalmente aqueles que têm uma base religiosa, de religiões que são totalmente contra as questões da diversidade, tá? Eu proponho que essas pessoas, com toda a sua boa vontade, com todo o seu amor pelo universo da adoção, por todas as coisas maravilhosas que eles realizam, mas que eles entendam que isso é uma realidade, tá? A realidade não é o que a gente quer, a realidade é como ela é, tá? Pessoas são diferentes, e ser diferente não é errado, é só ser diferente, tá? Então, eu proponho que os coordenadores de grupos de adoção, que têm fortes bases religiosas, onde este assunto é condenado, que revisem os seus conceitos, tá? A vida é uma coisa inesperada, a qualquer momento essa questão pode bater, não necessariamente em pessoas do grupo que vocês coordenam, mas essa questão pode estar batendo dentro da sua própria família, não só dos filhos que vieram pela adoção, mas também dos seus filhos biológicos, não é? E aí não tem um cálice, tá ok? Deve ter um abraço. Eu sei que esse tema é muito difícil e é muito necessário, por isso que nós estamos falando sobre ele, tá? Então, precisamos desconstruir os nossos preconceitos. Mas aí alguém pode me dizer assim, nossa, mas a vida inteira, desde criança, a minha família tinha esta religião que pregava que isso é errado, o que eu faço com isso agora? Então, vamos fazer uma faxina, vamos limpar tudo isso, e vamos abrir espaço para o novo, e vamos nos preparar, ok? É duro que eu estou falando? Não, eu acho que esse é um bom recado para, inclusive quando a gente pensa que entidades, instituições, por mais que sejam desprovidas de religião, como devem ser os grupos de apoio à adoção, como é a ANGAAD,
são compostos de pessoas, e pessoas carregam histórias de vida, carregam crenças, e às vezes não dá para dissociar ali do seu agir pessoal. Mas quando você está dentro de um contexto, é importante que você entenda o lugar que você está ocupando, né? E falo isso muito aqui, nesse momento, tanto quanto membro de grupo de apoio à adoção, quanto hoje presidente da ANGAAD, que é importante que a gente deixe as nossas crenças guardadas no lugar de nós praticarmos as nossas crenças e entendamos que as nossas instituições são desprovidas de qualquer religião, né? Nós somos, enquanto ANGAAD, também uma instituição que não prega nenhum tipo de crença, nenhum tipo de religião, e assim deve ser em todas as instituições, para que a gente possa trabalhar de verdade, olhando para o todo, e olhando para o todo com o cuidado que ele merece, né? E você falou um pouco aí da importância dos GAs. A gente tem que saber que aqui nós estamos tratando especificamente do recorte dentro da adoção, porque nós estamos no Pode Adotar, mas que essas questões que nós estamos trazendo aqui, elas perpassam a vida de todo mundo, independente da adoção, né? Esses filhos vindos também pela via consanguínea também podem atravessar e atravessam o tempo todo essas questões de identidade de gênero, desses conflitos, né? De se perceberem, de se descobrirem se identificando com um gênero com o qual não se identificava no começo, ou achava que não se identificava no começo da vida, e que essas transições aconteçam. Mas especificamente no contexto da adoção, como em ações práticas os grupos de apoio à adoção e toda a rede, né, podem ajudar para que nós tenhamos uma mudança de comportamento, que nós possamos realmente preparar os pais, preparar a sociedade para lidar com esses filhos que já chegaram, que estão chegando, que ainda vão chegar. Bom, levar informações, eu acho que isso é fundamental. A pauta da diversidade deve estar presente nas discussões dos grupos de apoio à adoção, tá? Então, explicar para os futuros pais que existe a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, saber o que é isto, né? O próprio sabia diferenciar. Eu não sabia diferenciar. Não sabia. Eram conceitos que eu repetia o que eu lia por aí, mas eu não sabia identificar. Até aquela mesa da qual você participou lá no Napa. Foi lá que aquilo foi uma aula para mim. Eu fiquei sentada ali, babando, assim, nossa, o mundo se descortinou na minha frente, porque agora eu entendi um pouco de conceitos que eu só repetia vagamente, com medo de falar bobeira, então eu não falava muito, falava em diversidade como um todo, sem adentrar, para não correr o risco de falar errado, né? Mas isso é extremamente, isso que você está falando é extremamente importante, que eles entendam, né? Isso é muito importante. Isso. Então, os dirigentes devem se informar, né? Obter informações sobre essas duas questões, ter isto como uma pauta, tá? Estar falando assim como se fala sobre várias outras questões da adoção, incluir esta, tá? Assim como deve incluir também o racismo, né, Jussara? Com a certeza. Gente não tem como, né? Hoje é o dia, inclusive, né, da consciência negra. A gente não pode dizer, aqui não se levanta bandeiras. Nunca, jamais, tá? E saber, então, sobre a diversidade, ter isso na pauta e ter já esta orientação. Caso vocês venham a passar por esta questão, sabem que existe uma ONG chamada Mães pela Diversidade. O apoio que elas dão é incrível, é fantástico, tá? Eu estou dentro lá, tanto da Mães pela Diversidade, quanto Mães pela Diversidade e Trans, tá? Eu estou nos dois grupos, tá? Então, isto é, assim, básico, pessoal, tá? Eu tenho uma experiência no nosso grupo, aqui da Praia Grande. A gente fez uma reunião sobre diversidade. Isabel falou. E aí a gente ficou muito frustrado, eu vou ser muito franco com vocês, assim, a gente sabia que ia ter um nível de ausência grande, né,
mas foi pouquíssimas pessoas. Então, a gente tem que bater mais vezes nessa tecla. As pessoas precisam, porque os grupos que, né, vão falar sobre isso tem que incentivar esse assunto, e mais de uma vez, porque a gente ficou muito frustrado, porque foi fantástica a palestra, foi assim, uma coisa emocionante, e a gente fala, que pena que eles perderam, que pena. Só Existe uma essa, resistência muito grande, né? a gente colocou no nosso grupo de WhatsApp, que pena que vocês não estiveram lá, porque a gente tem muito para aprender. E é que você falou, é um tema difícil, não é um tema que as pessoas encaram numa boa, e, ao mesmo tempo, é o nosso trabalho como grupo de apoio mostrar essa realidade, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? Eu sempre brinco, né, que eu falo assim, sabe aquelas crianças pequenininhas que estão correndo lá no pátio, lá embaixo? Bacana, eles vão crescer, entendeu? E a gente não sabe como eles vão crescer. Né? Por mais que a gente fale assim, não, porque eu estou dando o melhor, eu estou criando o melhor, sim, mas ele vai crescer do jeito dele, ou do jeito dela, e seja como que ela seja feliz. Aquela criança tem que ser feliz. E é isso que a gente tem pregado, e eu acho que nesses grupos, né, e quando vocês fizerem, chamarem a Angélica para palestrar, por exemplo, eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, porque é uma batalha. Eu acho que assim, a gente percebeu isso muito forte. Eu imaginava que ia ter algum nível de ausência, mas eu não imaginava que ia ser tão forte. Então, acho que esse é um recado que, infelizmente, é uma experiência real que a gente teve aqui, mas a gente aprendeu e a gente vai continuar forçando, não vai desistir, não. É isso. A gente precisa ser insistente, né? A gente precisa ser muito insistente. Angélica, você começou falando que aos 8 anos e meio você conheceu o seu filho. Você contou que com 16 seu filho virou filho, mas durante a nossa conversa você se referiu à sua filha. A história ela precisa ter uma continuidade. Ela tem uma continuidade agora. Senão, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo vão falar como que eu perdi o final disso, dessa transição, o que foi que aconteceu, quando foi que aconteceu. Conta um pouquinho pra gente qual idade ela tem hoje e quando foi que você deixou de chamar o seu filho, que virou filha, e começou a chamar de filha. Conta pra gente. Bom, entre os 16 e os 17, ela foi, assim, cada vez mais se vestindo de uma maneira um pouco mais feminina, né? Cada vez mais, uma peça aqui, outra peça ali, um detalhe assim, tal, foi indo, né? E aí, um belo dia, ela chegou para mim e teve uma outra conversa. Senta que lá vem. Mãe, olha, tem uma coisa para te contar. Eu descobri uma coisa que agora tudo se encaixou. Eu não sou gênero neutro. Eu sou uma garota trans. E agora você pode me chamar de filha. Falei, graças a Deus. Agora que eu aprendi tudo sobre o gênero neutro, agora eu posso chamar de filha? Gente, eu errei pra caramba, tá? Quando eu ia falar filha, saía tudo, né? Quando eu já estava acertando falar filha, né? Aí veio essa questão e eu senti que era isso mesmo, tá? Aliás, eu sempre senti que lá estava uma menina, né? Então, ela contando. Vocês respeitaram muito o processo de transição dela, né? Cada fase que ela viveu. Sim, sim. Não necessariamente, deixa eu explicar aqui, não necessariamente quem é a gênero vai mudar, tá? Sim, isso é uma coisa que aconteceu com a minha filha, tá bom? Sim. Então, eu senti realmente naquela fala dela, onde tudo se encaixou para ela, para mim também tudo se encaixou, tá? E aí, o ano passado, entre novembro e dezembro do ano passado, ela fez realmente a transição social dela, tá? É uma garota belíssima, cheia de talento. Belíssima mesmo. Cheia de talentos, maravilhosa, e para mim tem sido fantástico ser mãe de uma menina, né? Tudo de bom. Hoje ela está com quantos anos? Ela está com 18 anos e meio. Tá? 18 anos e meio. 1,90 m. Foram 10 anos de muita... Não dá para reclamar de rotina, né?
Não. Nunca teve espaço para tédio nesses 10 anos, porque as ondas vieram. Nunca. Gente, eu acho simplesmente fantástico eu ter tido esse presente da vida por passar por essas experiências, tá? Eu digo para vocês que isso me tornou uma pessoa muito melhor, tá? Muito melhor. Eu nem me reconheço mais como eu era antes de tudo isso acontecer, tá? Hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta para a vida, sou muito mais sensível à dor do outro, muito mais compromissada em levar esses assuntos para o universo da adoção, que é o meu espaço, é o meu universo. E eu acho fantástico tudo isso, só tenho a agradecer a vida por essa oportunidade. Tá? Minha filha é uma garota maravilhosa. E eu acho que essa sua fala, Angélica, é porque vocês estiveram abertos. Né? Eu acho que é isso, vocês respeitaram todo o tempo, vocês acolheram, voltamos lá no comecinho da nossa conversa, tiveram com ela atitude adotiva o tempo todo, além da adoção, atitude adotiva, e isso acho que a gente leva para a vida, essa conversa nossa aqui, porque, eu não vivo isso dentro da minha casa, mas você não convive em sociedade? Você não convive com outras pessoas? Então, por que não levar os conhecimentos e os aprendizados dessa nossa conversa de hoje para a sua vida, da porta para fora, se esse não é a sua vivência dentro de casa? Ou olhar para dentro da sua casa com um olhar diferente, com um olhar mais atento, porque às vezes ele é um contexto que está escondido dentro da sua casa, mas que você não conseguiu dar espaço para que ele se manifestasse, né? De alguma forma ele está ali escondido. Então, ter essa atitude adotiva em todos os momentos, eu acho que é extremamente importante. E a gente vai sair daqui, já estamos começando a caminhar para o final do nosso papo. Eu vou pedir ainda um para a sonorização. Eu quero mas a gente vai sair daqui hoje, com certeza, com muitos aprendizados. Como eu falei aqui e gosto de falar, aquele dia eu aprendi o A. O A não veio em som, mas ele veio, para quem não está nos ouvindo, para quem não está nos assistindo, está só nos ouvindo, tem um A passando aqui na tela. Que a gente aprende muito, assim, descortina um mundo na frente quando a gente se abre para entender o que o outro vive, né? O que é a realidade que não me toca na minha vivência, eu comigo mesma, mas eu sou um ser social, então eu convivo com pessoas e preciso entender o que essas pessoas dizem, né? Aqui eu vou até... Nós temos uma voz da consciência, a nossa voz da consciência faz um roteiro tão maravilhoso, e hoje a nossa voz da consciência, mais uma vez, arrasou no roteiro, e deixou aqui uma citação da Chimamanda Adichie, que eu adoro, e ela tem também uma fala que é muito importante, que é o perigo de uma história única, né? A gente ter ali uma história única como verdade, e a gente como padrão, então precisamos sair disso. Mas o que nós temos aqui hoje é uma outra citação dela, que é que o problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser, em vez de reconhecer como somos. E acho que isso fecha bastante a sua fala nessa questão do reconhecimento, né, Angélica? E aí, assim, conta pra gente aqui, assim, quase que como um segredo. Vamos combinar que estamos só a gente aqui, só nós três. Não que nós estamos sendo ouvidos por muitas e muitas e muitas pessoas. O Dadinho virou Zé Pequeno e ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Aliás, Gilson, parabéns, ganhou o Oscar pela atuação como Zé Pequeno, viu? Maravilhoso. E por que haveria reclamação se o Zé Pequeno, ao invés de Zé Pequeno, virasse Maria Moça? Então, as pessoas têm dificuldade em aceitar o diferente, né? As pessoas ainda pensam que as pessoas são formadas em formas, né? E tudo igualzinho, né? Mas, como bem expôs Charles Chaplin, em tempos modernos, nós não somos máquinas, nós não somos pessoas iguais às outras, né?
Então, nessa dificuldade em aceitar o diferente, as pessoas querem impor o que elas acreditam ser o verdadeiro, o correto, né? E isso é uma grande ilusão, né? Como diriam os hindus, isso é Maya, ilusão, né? O que é verdade é o que está aí, tá? E as coisas são assim. Precisamos amar e apoiar os nossos filhos, tá? Esse problema do adoecimento emocional é muito grande, inclusive com atitudes extremas desses jovens. Daí a importância nossa de levar esse tema para os grupos de apoio à adoção. Assim, e aproveitando, né, essa parte das frases, tem uma frase aqui de Aristóteles que eu achei muito legal, que ela é bem sugestiva, né? Que diz o seguinte, que o ignorante ele afirma, o sábio duvida e o sensato reflete, né? Eu acho que não existe verdade absoluta, não tem certo e errado, né? A gente precisa aprender a refletir sobre o assunto, né? Bom, eu sempre me lembro daquela música do John Lennon, Imagine, né? Onde ele diz que posso ser um sonhador, mas eu não estou sozinho. E é muito bom estar com todos vocês, porque nós temos um compromisso de fazermos uma sociedade melhor, um mundo melhor. E nós precisamos de todos juntos para construir esse mundo melhor. Tá? Bom, com esse fechamento emocionante da Angélica, depois de um papo muito profundo, mas muito leve, eu fiquei muito feliz. Queria convidar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a avaliarem, comentarem, divulgarem esse episódio, enviar para os amigos também, conferirem os outros episódios que já estão disponíveis das temporadas anteriores no Spotify, no YouTube. Mandem para os amigos, fiquem de olho, porque a nossa terceira temporada está prometendo, estamos começando hoje assim com o pé direito, e está prometendo, fiquei sabendo que teremos uns episódios sensacionais aí pela frente. Enquanto isso, dá para ir maratonando os anteriores. Em nome da Angaad, muito obrigada, Angélica, pelo seu tempo, pela sua troca, pela disponibilidade. Obrigada, Gilson, por ser de novo meu companheiro aqui de bancada de apresentação de podcast. Adoro essa troca que a gente consegue ter por aqui. E obrigada a todos que nos acompanharam em mais um episódio desse Pode Adotar, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Fiquem de olho, porque vem muita coisa boa por aí. E até o próximo. Obrigado, Angélica. Beijo. Obrigada a vocês.